Olá a todos, eu me chamo Ivonaldo Silvestre e eu vou apresentar para vocês uma introdução sobre a distribuição normal. Falando um pouco sobre a história, em 1733, De Moivre se deparou com uma curva que funcionava como uma boa aproximação para as expansões do Triângulo de Pascal, mas ela só veio a ser publicada em 1756 na segunda edição do seu livro A Doutrina das Probabilidades. Em 1809, Gauss percebeu que os erros de medições astronômicas podiam ser aproximados pela essa mesma curva. Em 1821, Laplace elaborou o primeiro teorema central do limite, que a distribuição normal tem fundamental importância. Mas apenas no fim do século XIX, a curva foi chamada de normal. Até hoje, ela ainda é conhecida como distribuição de Gauss por muitos autores. As principais características visuais da distribuição normal são o seu formato de sino e sua simetria em torno do valor central. Muitos fenômenos da natureza podem ser modelados por ela, como a altura de seres humanos, o QI, quociente de inteligência, o peso de bebês ao nascer, o retorno no mercado de ações e muitos outros exemplos. Essa é a fórmula matemática da distribuição normal. Ela pode parecer um pouco assustadora no início, mas vamos focar em dois parâmetros dela. O primeiro se chama média, que é representada pela letra grega μ, e o segundo se chama desvio padrão, que é representado pela letra grega sigma. Se pegarmos o intervalo que vai de a média menos um desvio padrão até a média mais um desvio padrão e calcularmos a área sobre a curva, nós vamos perceber que na distribuição normal, 68% dos dados vão estar nesse intervalo. Analogamente, fazendo esse procedimento, mas com dois desvios padrão, vamos ter um total de 95% dos dados. E, com três desvios padrão, 99,7% dos dados. Acima de 3 desvios padrão e meio, nós já temos quase 100% dos dados. Para exemplificar, vamos supor que a altura de seres humanos do sexo masculino possui média 1,75 m e desvio padrão de 5 cm. Então, podemos concluir que 68% dos homens têm entre 1,70 m e 1,80 m, 95% dos homens têm entre 1,65 m e 1,85 m, e 99,7% dos homens têm altura entre 1,60 m e 1,90 m. Para exemplificar de maneira empírica, nós geramos uma simulação com 200 observações de uma distribuição normal de média 1,75 e desvio padrão 0,05. Esse é o histograma, como vocês podem perceber. A média e o desvio padrão amostrais foram iguais à média e o desvio padrão teóricos. Aqui nós colocamos uma curva da normal com essa média e esse desvio padrão. Apesar de a curva não ficar exatamente sobre o histograma, vocês podem perceber que ela serve como uma boa aproximação. Essa área azul representa o intervalo que vai entre a média menos um desvio padrão até a média mais um desvio padrão. Na curva normal teórica, essa área representaria 68% dos dados. Já nessa simulação, obtivemos 66,5% dos dados, o que é uma aproximação razoável. Já a soma das áreas em azul e verde representam a área sobre a curva no intervalo com dois desvios padrão. Nesse caso, tanto a teórica quanto a empírica, o resultado foi o mesmo, 95%. Já toda a área colorida representa o intervalo com três desvios padrão. No caso empírico, essa área representa 100% da amostra, mas na normal teórica representa 99,7% dos dados, o que ficou razoavelmente aproximado. As coordenadoras da tenda da estatística, Lisbeth e Doris, organizaram um formulário para preenchermos contendo a medida da palma da mão. É interessante que vocês respondam para que elas obtenham a maior quantidade de dados possível, para observarmos a distribuição normal em um caso real. Então eu peço que vocês cliquem no link da descrição, que é um vídeo contendo as instruções, e respondam até meia-noite do dia 8 de outubro. Os resultados serão divulgados dia 10 de outubro. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.